o medo faz disparar a mesma reação química em homens e em animais. Entretanto, 5 minutos depois de passar por uma situação real de perigo, qualquer bicho, qualquer animal, volta com seu corpo ao estado anterior ao medo, à situação de perigo. O ser humano é o único que tem a capacidade de passar dias em estado de alerta, como se algo fosse acontecer a qualquer momento com ele. Bom dia, soldados da madrugada! Você sabe que nós estamos no meio de uma temporada de oração na madrugada e o tema da nossa temporada é o Calvário. E eu estou aqui para trazer o resumo daquilo que nós estudamos juntos às 3 da manhã ao vivo no Instagram. E nós vimos hoje a situação de Jesus diante do Getsemane. Sem ler a Bíblia, eu posso trazer para você um primeiro aprendizado. Jesus não sentiu aquilo que ele deveria sentir fora do momento, que ele deveria sentir. Quando nós lemos o relato bíblico, e eu vou ler com você, nós acompanhamos que somente no momento certo Jesus sentiu a tristeza, a angústia, a separação do Pai, a dor daquilo que ele iria sofrer pela frente, e ele pediu, inclusive, que Deus pudesse tirar esse cálice dele, mas que fosse feita a vontade de Deus e não a sua vontade. Será que nós não estamos vivendo antecipando problemas que sequer irão acontecer em nossas vidas? Ou será que nós estamos vivendo o sentimento correto no momento certo? Acompanhe comigo a leitura da Bíblia. Está em Mateus capítulo 26, a partir do verso 36. E diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Vários aprendizados nós podemos ter com esse texto, e eu quero resumir alguns deles aqui para vocês. O primeiro é que situações especiais exigem ações especiais, e ações especiais às vezes exigem lugares especiais. Não adianta você, na sua rotina, continuar buscando aquilo que você precisa se você está vivendo uma situação especial. Você precisa fazer algo especial diante dessa situação especial. E às vezes significa orar em um lugar diferente, se retirar para um jardim, ou às vezes significa buscar um portal no tempo diante de Deus para modificar sua vida. E esse portal pode significar orar, inclusive, de madrugada. Não existe nada mítico em relação à oração da madrugada. Deus atende todas as suas orações. A oração que você faz em qualquer hora do dia, Deus vai ouvir e não necessariamente atender da forma que você deseja, mas Deus ouve todas. Entretanto, na madrugada, você fica diferente. Você tem um momento diferente com Deus. Você tem uma atitude diferente. E isso começa a trazer uma mudança diante de você. Próximo aprendizado: aprenda a classificar quem anda com você. Aqui nos mostra que Jesus tinha 12 discípulos, mas somente 3
3 amigos íntimos acompanharam ele no momento de maior angústia. E aí começa a ficar uma reflexão para você. Será que você tem abrido o seu coração para as pessoas corretas? Será que você tem classificado verdadeiramente os amigos que podem sim compartilhar da sua angústia, da sua dor e do seu sofrimento no momento em que você está passando por isso? Próximo aprendizado. Deus não se ofende com sentimentos humanos. Você pode se derramar diante de Deus, você pode colocar aquilo que você está sentindo, independente que seja raiva, ódio, ira, tristeza, rancor, amargura, ressentimento. É diante de Deus que você realmente precisa se derramar e se colocar. Próximo aprendizado, a oração é a melhor forma de terapia. Você pode e deve buscar a ajuda de pessoas para conduzir você, mas não se esqueça de usar a ferramenta da oração como forma de terapia diante de Deus, como forma de alinhamento, como forma de trazer diante de Deus aquilo que está se passando dentro do seu coração. Próximo tópico, ser íntimo de Deus não é garantia de que você será atendido por Deus, porque nem sempre aquilo que eu estou buscando é a melhor opção para mim, ou nem sempre aquilo que eu estou buscando é aquilo que Deus tem planejado para a minha vida, e nós vimos isso a partir da história de Jesus. Ninguém era mais íntimo de Deus do que o próprio Cristo, o Filho de Deus. Mas ao invés de orar para que fosse feita a sua vontade, ele entregou sua vontade nas mãos de Deus para que se cumprisse a vontade do Pai na vida dele. Próximos 2 últimos aprendizados. Mesmo classificando as pessoas, mesmo classificando os amigos que você tem diante de você, ainda assim, eles podem te decepcionar. E eu disse nessa madrugada, inclusive, eu erro comigo mesmo, eu erro com a minha esposa, eu erro com meus filhos. Imagina se eu não vou errar com as pessoas que são meus amigos. Infelizmente é assim, nós somos humanos e como seres humanos, nós vamos cair, nós vamos falhar. É importante a gente entender isso, mas é importante também a gente saber que quando nós falhamos, nós devemos correr atrás, reconhecer rapidamente que falhamos e correr atrás de consertar as nossas situações. E o último aprendizado, tem coisa que você vai passar na vida que ninguém mais vai compreender. Tem coisa que mesmo tendo amigos íntimos que acompanham você de perto, que sabem a sua história, que sabem o que você está vivendo, tem coisa que só Deus vai compreender na sua vida. É por isso que é necessário a gente se entregar em oração. Eu tenho 3 perguntas reflexivas para fazer, finalizando o áudio de hoje aqui para você. A primeira, você já passou ou está passando pela angústia do Getsemane? Você está vivendo essa angústia no momento certo da sua vida? Ou você está vivendo a vida inteira tensionado, como se estivesse com medo, correndo de algo ou fugindo de algum bicho, como se a morte estivesse chegando a qualquer momento diante da sua vida? Segunda pergunta que eu tenho para você, você tem sido sincero diante de Deus ou tem agido com pudor, tem escondido os seus sentimentos diante daquele que te criou? E por fim, você tem orado para que se cumpra a sua vontade ou a vontade do Pai em sua vida? Você tem orado com sentimentos egoístas ou você tem buscado realmente que se cumpra em sua vida a vontade de Deus? Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas eu oro para que Deus cumpra o propósito dele diante de você. E se você escutou o áudio de hoje até aqui e está comprometido a encaminhar junto com Cristo, que agora entende os seus sentimentos e sabe o que você está passando, diante do Pai que pode responder positivamente a sua oração e trazer aquilo que é a melhor solução para a sua vida, eu quero que você me mande hoje, então, a palavra jardim.